Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 3, que tem como tema os sistemas socioeconômicos, né? Vamos aprender um pouco sobre esses sistemas e vamos conhecer um pouco de cada um. Então, nós temos aqui os sistemas socioeconômicos. O que são os sistemas socioeconômicos? Então, para vocês entenderem, esses sistemas, eles seriam uma forma, né, de uma sociedade se organizar para suprir suas necessidades básicas e também os seus interesses. Aí nós temos aqui exemplos, né, de sistemas. Nós temos o sistema feudal, né, que esse sistema ele prevaleceu durante a Idade Média. Temos o sistema capitalista e também o sistema socialista. Esse aqui são alguns dos sistemas socioeconômicos, né, que existe. E esse sistema capitalista e o socialista, eles predominaram na Idade Moderna, ou seja, né, no qual nós vivemos. Então aqui nesse capítulo, o que nós iremos aprender? Né? Nós estudaremos a construção de dois regimes políticos e econômicos que durante boa parte do século XX disputaram a construção do espaço mundial de acordo com seus interesses e também seus objetivos, além das consequências positivas e negativas dessa disputa no cenário internacional. Então, nós iremos, né, estudar sobre esses dois regimes, que foi o capitalismo e também o socialismo. Então, nós vamos apresentar e vamos discutir a origem e a evolução do sistema capitalista. Nós vamos falar agora um pouco sobre o sistema capitalista. Então, eu gostaria que neste momento vocês pudessem aí acompanhar comigo a aula de hoje, né, que está lá na página 69, e nós iremos iniciar nossa aula agora. Página 70, o cenário 1. Então, observe aí no livro de vocês, né, nós vamos iniciar aqui. Então, vocês acompanhem aí comigo, no cenário 1. O mundo dividido. Aí vem aqui organização. Então, a organização do espaço mundial nem sempre foi a mesma ao longo da história. As sociedades mais poderosas o construíram e também o desconstruíram, de acordo com o quê? Com seus interesses. Então, o que nós podemos ver aqui? Que a organização do espaço mundial nem sempre foi a mesma, o qual nós conhecemos hoje, nem sempre foi a mesma. Aqui, como diz, ao longo da história, as sociedades mais poderosas o construíram e o desconstruíram, de acordo com o quê? Com seus interesses. Isso aqui foi, essa construção e desconstrução foi as sociedades mais poderosas, né, que tinham o domínio. Muitos impérios ampliaram seus domínios naquela época, como o macedônico, né, de Alexandria, o Grande, o romano com os Césares e o mongol com Gengis Khan, né? Mas nenhuma sociedade teve tanto sucesso em tal tarefa quanto os europeus, né, a partir dos séculos XV e também XVI, com as grandes navegações. Então, nós iremos conhecer que esse sistema, né, o sistema capitalista, ele iniciou-se aqui, né, com as grandes navegações. Então, nem os impérios tiveram tanto sucesso como os europeus tiveram nas suas grandes navegações, a partir desse século aqui, do 15 e também 16. Os processos expansionistas de nações imperiais ocorreram em diferentes períodos da história da humanidade e tiveram em comum os objetivos de obter o quê? Qual era o interesse deles? Obter riquezas, escravos, novas rotas comerciais e realizar cobranças de impostos.
Então, esse era o objetivo, né, dos europeus ao longo da história, nesses períodos aí. Era obter riquezas, escravos, rotas comerciais e também eles realizavam impostos. Então, o fenômeno ultramarino colocou em prática um novo modelo econômico, trazendo transformações significativas na vida das pessoas. Aí temos aqui, o controle de novas rotas marítimas fez com que os países europeus explorassem novas terras, intensificando mais ainda as negociações e consolidando um novo sistema, que seria o quê? Veremos a seguir como foi desenvolvido o sistema capitalista. Então vamos aqui entender. Então o controle dessas novas rotas marítimas, né, pelos europeus, fez com que países da Europa explorassem o quê? Novas terras. Então ele estava sempre em busca de novas terras, né? Com o objetivo de obter o quê? Riquezas, intensificando mais ainda as negociações e consolidando um novo sistema. Então eles viajavam muito, né? Conhecendo em busca de novas terras, novas riquezas, e aí eles faziam muitas negociações entre os países. E a partir daí ele consolidou esse novo sistema aí, que seria o quê? O sistema capitalista. E nós vamos ver aqui como foi desenvolvido esse sistema capitalista, né? Aqui nós temos no cenário 2, acompanha aí na página 71, e temos aqui, ó, a constante reinvenção do sistema capitalista. Aí temos aqui o desenvolvimento do capitalismo, então nós iremos iniciar aqui o texto. Constante reinvenção do sistema capitalista. Então, ele está sempre se reinventando. Ou seja, está sempre dominando o mundo. Então, nós vamos conhecer aqui como foi que aconteceu o desenvolvimento dele, como foi que ele se desenvolveu. Então, aqui, o sistema capitalista, ele é um regime político e econômico em que os meios e instrumentos de produção são propriedades privadas. Estimula-se a liberdade de iniciativa e o lucro como principal objetivo. Então, o objetivo principal do sistema capitalista é o lucro, né? O objetivo é o lucro, é riqueza. E esse regime ele foi construído a partir da ruína do antigo regime feudal, né, europeu, que era esse regime que era totalmente o contrário, né, do capitalista. Aí aqui na frente nós podemos ver aqui que o feudalismo ele foi um sistema político, econômico e social colocado em prática na Europa durante boa parte da Idade Média. Nesse sistema não havia o quê? Moeda, né? Diferente do capitalista. E a riqueza era medida pela quantidade de terra de homens, né? Então, quanto mais se tinha terra, né, mais era medida a questão da riqueza. Chamado de senhores feudais. Na base da pirâmide havia uma classe sem mobilidade social chamada de servos. Então, era totalmente diferente aqui. Nessa época aqui do feudalismo não existia a moeda. Sim, então esse regime ele foi construído a partir da ruína do antigo regime feudal europeu e de forma continuada ampliou a sua área de influência e dominação, né, entre os séculos XV e XVIII, até que a partir do século XIX tornou-se o modo de produção hegemônica, ou seja, ele começou a liderar. Ele primeiro começou na Europa Ocidental e nos Estados Unidos e posteriormente, de forma direta ou indireta, em praticamente todo o mundo. Então ele foi entrando devagarzinho, né? Então chegando, né, a entrar praticamente em todo o mundo. Esse modo aqui de produção. Então, o capitalismo é o sistema político e econômico mais duradouro no mundo atualmente, né? É o sistema capitalista. A liberdade de iniciativa e investimento proposta por ele gera o quê? Inconsciente coletivo,
a ideia de uma mobilidade social que pode ser alcançada por todos a partir de esforços pessoais, né? Então ele prega assim, que pode ser conquistado por todos. Isso vai depender de quê? Do esforço de cada nação. Aqui na imagem abaixo, eu gostaria que você observasse aqui nessa imagem, nós temos aqui uma charge, né? E temos aqui alguns animais. Cachorro, a foca, temos um peixe, um elefante, um pinguim e um macaco. Então você pode observar aí essa imagem aí agora e o que vocês estão entendendo dela. Aí ele diz assim: para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova. Então, aqui está fazendo a seleção, né, vamos dizer assim, de um emprego, mas para que passasse por essa prova, era necessário, né, todos passar por essa situação aqui. Aí o que ele diz aqui, ó, para que a seleção, né, seja justa, todos passarão por uma prova. Subam naquela árvore. Então o que nós podemos compreender aqui? Será que todos os animais iriam conseguir subir na árvore? Com certeza não. Então vocês acham que essa seleção aqui seria justa? Embora está dizendo aqui, né, que para que ela seja justa é necessário todos passar por uma prova. Então será que todos iriam passar por essa prova? Com certeza não, né? Apenas o macaco conseguiria passar nessa prova. Então aqui dá para a gente perceber que aqui, né, não seria para todos, nem todos, né, poderia passar nessa prova. Porque seria impossível, o elefante jamais conseguiria subir na árvore, o pinguim, o peixe, a foca e nem o cachorro. Então isso aqui está retratando a questão dos países. Nem todos podem adaptar esse sistema aqui capitalista, porque ele visa o quê? O principal objetivo do capitalismo é o quê? O lucro. Será que todos os países, nós podemos considerar que ele poderia aderir a esse sistema, está inserido nesse sistema capitalista, que é o sistema que predomina no mundo hoje? Não. Então, cada um desses aqui, ó, poderia estar representando um país. Apenas os países desenvolvidos, países ricos, conseguiria, né, participar desse sistema capitalista. Aí aqui nós temos as mutações do capitalista, as mutações capitalistas, como a gente viu aqui, né, que ele está em constante reinvenção. Aí aqui ele passou por mutações. Aqui vocês podem observar, aqui temos os séculos, né, aqui nós temos o final do século XX. Então ele foi passando por mutações até chegar, né, ao atual que nós conhecemos hoje. Então o capitalismo ele foi sofrendo mudanças até chegar ao modo como conhecemos atualmente. E que tais mudanças podem ser entendido quando estudamos as suas fases. Então, o capitalismo, ele passou por fases, né? Então, nós iremos conhecer aqui essas fases. Nós temos aqui o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e também o capitalismo financeiro e monopolista. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre cada um dessas fases, o qual o capitalismo ele passou. Aí temos aqui, ó, o capitalismo comercial, também denominado mercantilismo. Essa fase da história capitalista se consolidou na Europa Ocidental, né, entre os séculos XV e XVIII. A partir das grandes potências, que foi iniciada por Portugal e Espanha, depois os Países Baixos, França e Inglaterra, que dominaram o espaço para explorar riquezas, estruturando o sistema colonial que dividia-se em metrópoles e colônias. Então, os habitantes dessas terras dominadas eram obrigados a direcionar sua economia para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países dominados. Então, tudo que eles produziam, né, tinha que ter destino aos países dominados, né, os países que eram dominados. Então, toda a produção gerada por eles tinha que ir para os seus países. Que como retorno importava o quê? Produtos manufaturados. Essa fase ficou conhecida como as grandes navegações. E o objetivo era o quê? O enriquecimento de uma elite privilegiada nos centros de poder das metrópoles. É o caso aqui, né, do Brasil.
Os portugueses, quando eles vieram para cá, para o Brasil, né, eles estavam sempre em busca de novas terras, novas descobertas. Então, tudo que eles exploraram, retiraram aqui do Brasil, era levado para suas metrópoles, né, para o seu país. Ou seja, toda a riqueza que foi retirada daqui. Por isso que hoje nosso país ele ainda sofre as consequências sobre esse tipo de exploração aí que aconteceu. Então, o objetivo das grandes navegações era era o enriquecimento de uma elite privilegiada no centro de poder das metrópoles. Aí temos aqui a imagem abaixo, aqui nós temos as expansões marítimas, né, que aconteceu. Na imagem representada de uma caravela, né, na Lisboa, em Portugal, que era, né, o meio de transporte utilizado naquela época. Também temos aqui o capitalismo industrial, que esse tipo de capitalismo aqui, a acumulação de capital gerada pelo mercantilismo favoreceu o desenvolvimento de uma nova realidade socioeconômica, né? Aí aqui no início do século XVII, esse capital acumulado tornou-se possível o fenômeno mais transformador da história da humanidade, que foi a Revolução Industrial, né? Nessa fase aqui do capitalismo, né, houve-se o quê? Houve-se um fenômeno mais transformador da história, que foi a Revolução Industrial. Nesse momento, a técnica, a liberdade de iniciativa e a produtividade sufocaram o mercantilismo. Surgiu assim o que conhecemos como capitalismo liberal, industrial ou concorrencial, né? Que era tudo aqui no termo da produção, né? A partir da Revolução Industrial, surgiu assim o que conhecemos como capitalismo liberal. E suas principais características são a livre iniciativa, o predomínio da propriedade privada, dos meios e instrumentos de produção, que são as máquinas, as fábricas, as terras, etc. A oposição entre capital, que seria a burguesia, e trabalho, que seria o proletariado. O trabalho assalariado e a divisão da sociedade em classes. Então, praticamente, o capitalismo, né, ele faz isso. Há essa divisão da sociedade em classes, né? Então, os mais ricos, os mais pobres. Então, o capitalismo industrial, ele surgiu a partir daqui, né, desse fenômeno aqui da Revolução Industrial. E temos também aqui, né, progressivamente, esse modelo se ampliou por toda a Europa, onde prevaleceu a competição entre as diversas indústrias erguida. Em seguida, chegou a outras partes do mundo. Então, a competição começou aí, né, na Revolução Industrial, que foi a questão da competição entre as diversas indústrias. E isso chegou a outras partes do mundo. Temos também aqui o capitalismo financeiro e monopolista. Aqui o desenvolvimento de novas tecnologias a partir do crescente processo da industrialização, né, lá na fase do capítulo industrial, e no final do século XIX, início do século XX, e da concorrência entre as empresas gerou um volume de produção de bens maior do que a necessidade do mercado. Essa nova situação acarretou uma forte queda de preço dos produtos e, consequentemente, dos lucros. Então, se houve uma queda nos preços, houve também, né, as consequências nos lucros. E nesse período, as nações da Europa Ocidental, que estavam em plena arrancada comercial, entraram na primeira crise sistêmica causada pelos abalos da Bolsa de Valores, né, de Nova York em 1929 e começaram a anular a livre concorrência, revivando suas políticas protecionistas para preservar ou resgatar o crescimento econômico interno. Então houve nessa queda aí, devido à forte queda dos preços, e isso afetou os lucros, né? E afetando os lucros, houve-se o quê? A primeira crise sistêmica desse sistema aqui, ó, o capitalismo financeiro. Ele sofreu essa queda aqui porque houve abalo nas bolsas de valores e também, em consequência disso, né, eles começaram a anular livre concorrência entre todas as nações, todas as potências, e eles tiveram que revivar suas políticas para adotar, né, e meios que pudesse
a ver esse crescimento, resgatar novamente o crescimento econômico interno, ou seja, né, do seu país. Aqui nós temos uma imagem abaixo, temos aqui, ó, a crise persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas na Segunda Guerra Mundial. Então foi uma crise que afetou o mercado, né? E eles tiveram que, para preservar e resgatar o seu crescimento econômico, eles tiveram que fazer políticas que pudessem mudar esse quadro aqui, que foi a crise, a primeira crise, né, que ocorreu na Europa. Gradualmente, o sistema capitalista ele foi recriado. Empresas fortes que possuíam grandes reservas de capital ou que se associaram a grandes bancos reduziram o preço de seus produtos. Algumas até trabalharam com vendas e preço de custo, aniquilando as empresas de menor porte, né? Então, esse sistema ele foi recriado. Então, as empresas que possuíam mais, né, ajudou aquelas que possuíam menos. Com o desaparecimento das pequenas indústrias, o capital ficou centralizado. E a livre concorrência, então, passou a ser entre grandes aglomerados econômicos que controlavam a maior parte da produção e comercialização de um setor. Esse novo sistema empresariais passaram a controlar a totalidade de uma cadeia produtiva, desde a fonte de matéria-prima e energia até o mercado. Aqui nós temos aqui a questão, ó, já nos Estados Unidos, observou-se a formação dos trustes, né, diversas empresas de um mesmo ramo se fundiram em uma única estrutura que passava a controlar a produção e a distribuição das mercadorias, regulando a oferta de bens, estabelecendo os preços de acordo com seus interesses. No Brasil, essa fusão em 2011 das empresas Sadi e Perdigão, dando origem a Brasil Fortes, passou a ter um forte controle sobre o mercado desse segmento alimentício, aqui no caso do Brasil. Já em metade do século XX, né, surgiu gigantescos aglomerados empresariais formando a partir da fusão de empresas de setores diferentes. Então aqui nós podemos ver que esse processo de centralização do capital em monopólio só foi possível graças aos grandes grupos financeiros ou bancos de investimentos. E nestes, os banqueiros, ao se associarem às indústrias, abasteceram os seus mercados de capital necessário para a sua expansão e posteriormente dominavam, por meio de compra de ações, os aglomerados que estavam sendo construídos. Então, ele praticamente, né, essas empresas, elas ajudaram alguns países, né, na questão da produção e também nas indústrias, emprestando dinheiros, né, para esses países, para que eles pudessem investir nas suas empresas. E nessa fase do capitalismo houve o surgimento das primeiras empresas transnacionais, né? Aqui nós temos, ó, o que são empresas transnacionais? São grandes corporações de variados segmentos de mercado, que possuem uma sede no país de origem e filiais espalhadas pelo mundo inteiro, né? São essas empresas transnacionais. Então, tem alguns países que têm essas empresas. E elas recebiam do governo dos países industriais inúmeras facilidades para explorar os recursos das colônias e nas áreas de influência deles. Ampliação da produtividade acarretou em busca desenfreada por novos mercados, consumidores, novas fontes de matérias-primas, energia e mão de obras barata. Então, aqui nós podemos ver que o capitalismo, né, ele sofreu crise, mas ele se reinventou novamente, assim ele pôde, né, liderar novamente todo o mundo. Então, atualmente o capitalismo é adotado pela grande maioria dos países. Nem todos os países adotaram esse sistema, mas a maioria dos países sim, adotaram o sistema capitalista. Então agora vocês vão ficar com um vídeo onde ele vai mostrar, né, sobre essas fases que passou o capitalismo. Então gostaria que vocês pudessem aí assistir para ampliar o conhecimento de vocês sobre esse tema abordado. Então essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Este é o mundo em que vivemos. Se não estivéssemos cercados por ele diariamente,
Caso não o víssemos como um fato consumado, ficaríamos estupefatos com a sua complexidade e genialidade. Este é um lápis comum, feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. É grande a probabilidade de você já ter utilizado um antes de ter aprendido a ler e a escrever, mas só porque ele é familiar, não significa que ele é simples. Ao contrário, trata-se de um objeto complicado, elaborado, bonito e elegante. Sua existência é fantástica demais para que uma pessoa realmente consiga compreendê-la inteiramente. Eis os materiais básicos que formam um lápis: grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo. Um lápis, assim como você e eu, é o resultado final de uma vasta e complexa árvore genealógica. Uma verdadeira sinfonia que se espalha por todo o globo. Por meio de seu trabalho e conhecimento, um grande número de pessoas participou da fabricação deste simples lápis. E ao contrário da árvore genealógica deste espectador, a árvore genealógica deste lápis começa em uma verdadeira árvore. O mais imediato ancestral do lápis é uma árvore em uma floresta. Mas os lenhadores que extraem a madeira da árvore também são os ancestrais do lápis. E estes homens não trabalham sozinhos. Eles são auxiliados pelas pessoas e empresas que fabricam as serras, as cordas e várias outras ferramentas que eles utilizam. Todos também são ancestrais do nosso lápis. A garçonete de um restaurante local que serve almoço para os madeireiros também é ancestral do nosso lápis, assim como as milhares de pessoas envolvidas na produção daquela simples refeição do meio-dia. Ao longo do tempo e do espaço, essa rede só faz crescer. Pense nas estradas, nos navios, nos sistemas de comunicação e nas pessoas que os projetaram, os construíram e fazem sua manutenção. Todas elas são necessárias para fazer com que a madeira seja levada para as serrarias e fábricas que processam a madeira. Todas elas são também ancestrais do lápis. E mesmo com o trabalho de todas essas pessoas, tudo que vimos é uma tábua de madeira descolorada, a metade nua do corpo de um lápis de madeira. Mas sua árvore genealógica é maior e mais abrangente. A grafite é extraída na China e no Sri Lanka. Na fábrica do lápis, a grafite é misturada com argila e outros materiais. É aquecida e em seguida é perfilada, secada e assada em um forno. Pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, trabalham e cooperam de modo a fazer com que todos estes materiais, grafites, vernizes, sejam produzidos ao redor de todo o mundo. E o mesmo pode ser dito da borracha. A borracha é o resultado final de um ramo da árvore genealógica, similarmente complexo e exótico. Assim como um pedaço de metal na ponta superior, cujo material foi minerado, refinado e transportado ao redor de todo o mundo. Cada parte do lápis é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas, elas formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo do material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte se torne mais desejável, e todo o processo se altera com grande fluidez. E há um fato ainda mais espantoso: a completa ausência de um planejamento central, a ausência de uma autoridade dando ordens e ditando essas inúmeras ações que levam ao surgimento de um lápis. Cada membro desta árvore genealógica fornece apenas uma pequena fatia do conhecimento necessário para se fabricar um lápis, e eles fazem isso voluntariamente, não porque eles necessariamente queiram mais lápis ou gostem de lápis, mas porque, ao trabalharem neste processo de criação, eles ofertam sua mão de obra em troca de salários estes que lhe permitirão comprar aquilo que querem. O que você está vendo é o mercado em funcionamento, a espontânea configuração das criativas energias humanas, de milhões de pessoas, com suas várias habilidades e talentos, organizando-se voluntariamente em resposta aos desejos e às necessidades humanas, como se fossem lideradas por uma mão invisível, com o intuito de promover um fim que não fazia parte da intenção. A cada segundo de nossas vidas, nos beneficiamos dos produtos criados pela cooperação espontânea que ocorre no mercado. Este é o mundo moderno. Ele é milagroso, é complexo e evolui a cada dia.
desde que as pessoas sejam livres para interagirem umas com as outras. Se as criativas energias da humanidade forem deixadas livres de obstáculos, com plena liberdade de criação e atuação, não há limites para o que poderemos alcançar.